Fala galerinha, tudo bem? Meu nome é Dr. Fernando Tais, sou cirurgião dentista aqui em São Paulo e eu queria falar para vocês uma coisa muito interessante, discutir um assunto chamado flúor. Por quê? Uma paciente entrou nas redes sociais e me questionou sobre a questão da utilização do flúor, onde muitas vezes ela se sentiu incomodada de não ser questionada se ela gostaria ou não de utilizar flúor. Você já pensou nisso, cirurgião dentista? Será que todos os nossos pacientes precisam realmente e gostariam de receber a aplicação tópica de flúor? Fica aí uma pergunta. O flúor é vilão ou é mocinho? Vamos falar um pouquinho sobre flúor, então? Para você ter uma ideia, flúor é um elemento químico que o ser humano descobriu por volta de 1529 e, de um lado, foi pesquisada a partir de 1886. Porém, para utilização no tratamento odontológico, foi utilizado já na década, há quase 60 anos atrás, um pouco mais, tá? E um dos grandes pesquisadores, para quem não sabe, foi o professor Jaime Aparecido Cury, porventura meu professor. E o que ele descobriu? Que o flúor tem uma incidência na redução da cárie. Porém, em 2010, foi feita uma outra pesquisa com o nosso querido professor também, Dr. Jaime Cury, e comprovando que o flúor ele pode ajudar a redução das cáries das crianças, dos jovens, dos adolescentes, nos adultos também. Porém, a maior incidência na redução desses problemas odontológicos, seria cárie, tártaro e problemas da saúde bucal, é acessibilidade ao profissional, ao cirurgião dentista, que hoje se tornou mais viável. Por isso, o flúor tem causado já cada vez mais o desuso. E a gente tem algumas coisas mais complicadas e outras coisas que também podem ser favoráveis. E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Nós temos a aplicação de flúor em várias formas hoje. Nós podemos fazer a aplicação de flúor na água, que é através da fluoretação da rede pública. Isso já acontece há muitos anos, em quase todas as cidades brasileiras onde tem tratamento de água. Okay? Outras formas, nós podemos trabalhar com dentifrícios, ou seja, pastas de dente que são fluoretadas também. E uma terceira forma de aplicação de flúor, que é o quê? Dentro do consultório do cirurgião dentista, onde eu, como dentista, nós como profissionais, vamos orientar ou não esta aplicação. Mas você vai perceber que hoje, com todas as modalidades da saúde integrativa que a gente fala, tanto fala dessa parte de trabalharmos de forma mais natural, o flúor começa a perder a sua importância. Por quê? Porque é muito mais importante você fazer a prevenção junto com o seu profissional, a acessibilidade das pessoas para poder frequentar melhor a cadeira, o consultório odontológico ou a rede pública de saúde que nós temos hoje, para que possamos ter maior saúde. Então o flúor tem caído em desuso. Então fica o questionamento, para mim, ou para você paciente, ou para você profissional que esteja utilizando flúor, realmente deve ser utilizado ou não? Você, seu paciente, o seu cirurgião dentista vai poder discutir um pouquinho qual que é a melhor conduta para você. Porém, a gente vai dar alguns prós e contras para você poder entender um pouquinho melhor o mecanismo da ação do flúor no nosso organismo. Vamos falar um pouquinho sobre o flúor aonde? Na água, ou seja, a fluoretação na rede pública, que nós temos um controle muito pequeno em relação à quantidade real que nós chegamos aqui. Normalmente, a fluoretação na água pode variar entre 6 a 7 ppm de flúor dentro da água. Isso quer dizer o quê? Partículas por milhão, tá? Podendo chegar em alguns casos até 8, mas aí você precisaria ter uma mensuração dessa água no bocal da sua torneira, do seu filtro, da sua cozinha que você estiver utilizando. Com relação
a essa parte da utilização da água fluoretada, nós temos uma concentração extremamente baixa. Por quê? Porque essa água cai na corrente sistêmica, ou seja, nós utilizamos essa água fluoretada para comer, para beber, para cozinhar, para preparar nossos alimentos, para lavar. Então, por isso que a quantidade de fluoretação que nós temos na água tem que ser baixa, porque o excesso é aquela velha história. Tudo depende se é um medicamento, é uma droga, depende da dose. Então, na água fluoretada, nossa concentração tem que ser extremamente pequena. Porém, algumas pessoas podem ter ou se proteger ou se precaver, por exemplo, com relação ao uso, porque nós temos hoje filtros que podem remover essa fluoretação da água. Fica aí uma dica para vocês. Esses sistemas de filtros de flúor são extremamente eficientes, funcionam muito bem, onde você tem que colocar como último elemento filtrante para poder fazer a remoção correta desse flúor na água, se você não quiser utilizar a fluoretação via saúde de rede pública através da água fluoretada. Vamos falar agora um pouquinho sobre o flúor dentro do consultório odontológico. Nós podemos utilizar o flúor como o que nós chamamos de forma técnica de aplicação tópica de flúor no paciente. É utilizado muito na odontopediatria, ou seja, no tratamento das crianças. Por quê? Porque nas crianças nós temos uma dificuldade ou a gente tem um baixo controle com relação à higienização bucal dela, com a utilização de fio dental, escovas, dentifrícios e assim por diante. A criança pode ficar mais exposta a uma alimentação cariogênica, ou seja, alimentações que aumentam o potencial do seu filho ou da sua filha ter cárie. Por exemplo, alimentação extremamente açucarada. Exemplos: refrigerantes, balas, doces de maneira geral. Isso pode elevar o nível ou o risco de seu filho ou sua filha ter cárie. Por isso que a utilização das aplicações tópicas de flúor em crianças, em pediatria, pode ser importante. Porém, eu bato mais uma vez na mesma tecla. O mais importante é você ter acessibilidade à saúde bucal através de um bom profissional, através do sistema público de saúde que nós temos no nosso país, né? Porque você tendo a orientação e a supervisão correta do profissional, no caso seria o cirurgião dentista, o odontopediatra, por exemplo, é muito mais importante, porque você vai ter um controle muito mais efetivo. Por isso que aí fica outra dica para você que é profissional e do outro lado da telinha, que é, antes de fazer a aplicação, pergunte se o paciente, os pais gostariam. Por quê? Porque é um direito de os pais se conscientizarem também o que é mais importante, aplicar o flúor ou ter o cuidado da higienização bucal. Então, hoje nós sabemos que o flúor pode causar alguns probleminhas de saúde também, principalmente se o paciente usar de forma errada e de forma excessiva. E nós, como profissionais de saúde, somos responsáveis por isso. Outra forma de a gente trabalhar com flúor é através do quê? Dos nossos dentifrícios, ou seja, a pasta de dente. A maioria das pastas de dente que nós temos hoje no mercado são todas fluoretadas, podendo variar numa concentração muito maior do que a água. Por quê? Lembra que eu falei para vocês? A água pode ter entre 6, 7 até 8 ppm de flúor, ou seja, 8 partículas por milhão. Um dentifrício, uma pasta de dente, ela pode ter entre 1.000 até 1.500 ppm. Então, ela é muito mais concentrada e por isso que nós devemos tomar cuidado, por exemplo, com os dentifrícios ou a pasta de dente infantil. Fica mais uma dica aí, mamãe. Normalmente, as crianças abaixo de 3, 4, 5, até 6 anos têm uma dificuldade de cuspir, ou seja, de você aplicar uma pasta de dente com flúor
e a criança não engolir esse flúor de forma, seria sistêmica. E aí você pode ter uma contaminação ou uma superdosagem de flúor no seu filho. Por isso que existem os dentifrícios Baby, porque eles são isentos de flúor. Existe uma segunda parte dos dentifrícios que nós trabalhamos com os dentifrícios, por exemplo, infantis. Os dentifrícios infantis, que acima de 6 anos, onde as crianças já sabem, têm a capacidade de cuspir o excesso de pasta de coceira, poder fazer um enxágue bucal, um bochecho, vamos dizer assim, aí você tem uma concentração de flúor que pode variar entre 500, 600 até 1000 ppm de flúor. E as pastas para adulto, nós temos as pastas acima de 1000, 1100, 1456, 1500 ppm, então tem uma diversidade. Aí eu pergunto para você, qual que é a melhor pasta com flúor que você pode usar? Eu falo, seu dentista vai te dar essa resposta, ok? E também, agora nós temos outras pastas que nós temos hoje no mercado, que são pastas isentas de flúor. Vamos falar que são as pastas veganas ou as pastas mais naturais. Elas são muitas vezes isentas de flúor, e vem colocado flúor free, zero, etc. Então, qual que é a importância ou relevância dessas pastas? Aí eu falo com você, fica uma dica extremamente importante, onde dá liberdade ao paciente, junto com o seu profissional, escolher a pasta com flúor ou sem flúor. Vamos falar um pouquinho sobre o flúor, se ele é mocinho ou se ele é vilão. Uma das coisas mais importantes que eu falo para os meus pacientes é ver a saúde do paciente como um todo. Onde, se o paciente, por exemplo, tiver hipotiroidismo de Hashimoto ou uma tendência ao hipotiroidismo, ou seja, um baixo funcionamento da sua glândula tireoide, você pode estar correndo um sério risco de piorar a sua situação de saúde usando os dentifrícios ou qualquer tipo de aplicação de flúor ou até mesmo a água fluoretada. Por quê? Estudos nos mostram, né, que o hipotiroidismo ele causa alterações metabólicas em todo o nosso corpo, diminuindo a velocidade, diminuindo nossa, vamos dizer assim, nosso metabolismo basal, criando pouca energia e assim por diante. Né? E esse hipotiroidismo pode ser potencializado pela utilização do flúor, você sabia? Por quê? Aí entra uma coisa muito importante. O flúor, ele concorre com a absorção do iodo na nossa tireoide. E absorvendo mais flúor no lugar de iodo na nossa tireoide causa o hipotiroidismo. Sabia disso? Então, você que tem algum comprometimento, você tem alguma deficiência, algum histórico na sua família sobre o hipotiroidismo ou a deficiência do funcionamento da sua tireoide, tome muito cuidado. Por quê? Porque o flúor pode ajudar a comprometer e acentuar esse quadro de hipotiroidismo. Outra parte que nós temos que tomar muito cuidado com a utilização do flúor, principalmente é dentro do consultório, onde na aplicação de flúor, na aplicação tópica de flúor que é feita pelo profissional, sem querer o paciente, que seja o adulto, a pediatria ou mesmo até o idoso, possa estar sem querer engolindo um pouco desse flúor. E para você ter uma ideia, o flúor tópico que nós usamos no consultório chega a quase 20.000 ppm, ou seja, 20.000 partículas por milhão. Um dentifrício, lembra, pode chegar até 1.000, 1.500. E a água, 7, 6, 7, até 8 ppm. Então você veja que a utilização da aplicação tópica do flúor é uma dose cavalar, vamos dizer assim. Tá? Porém, alguns pacientes podem
ser necessário fazer isso. Mas e se ele tiver um hipotireoidismo? Por isso que o histórico, a anamnese, sentar com o nosso paciente, conversar com ele, entender o seu histórico é extremamente importante. Porém, pode até existir alguns casos que, mesmo o paciente tendo toda essa condição onde possa ter sujeito a ter um hipotireoidismo ou uma diminuição na sua função, pode ser que seja necessário fazer uma aplicação tópica de flúor. E quem vai decidir isso junto contigo, com os responsáveis, pais e o próprio paciente, é o seu cirurgião dentista. Agora vamos falar um pouquinho sobre o flúor, não mais como vilão, mas como mocinho. Vamos lá. O flúor pode ser usado, muitas vezes deve ser usado, principalmente por quem? Para aquelas pessoas que têm uma baixa acessibilidade, para aquele povo ribeirinho, que não tem assistência, ele não tem acesso aos profissionais de saúde, ao bom dentista. Então, estes pacientes podem ser de grande valia a utilização de flúor para poder reduzir o índice de cárie desse paciente. Então, o flúor tem o seu lado bom, mas também tem o seu lado ruim. Vamos falar um pouquinho sobre toxicidade do flúor. Eu encontrei um estudo relatando sobre os níveis de toxicidade do flúor no nosso organismo e no meio ambiente. Olha que coisa interessante. 1 ppm de flúor na água, ela causa a redução de cáries, segundo os estudos que nós temos hoje publicados. 2 ppm de flúor, você pode ter fluorose dental. 5 ppm de flúor na água ou no ar, você pode ter osteoesclerose. Mudar a composição do seu osso. 8 ppm de flúor, você vai ter 10% de chance de ter osteoesclerose. Dados mais alarmantes ainda. De 20 a 80 miligramas diária, exposto no ar ou na água, você tem a fluorose deformante. O que seria isso? A alteração da formação do seu dente, devido à fluorose dental. 50 ppm. Lembre uma coisa, dentifrícios, pastas de dentes, adulto pode ter entre 1.000 até 1.500 ppm de flúor nesse produto. Aqui estamos falando em 50. Com 50, você pode ter mudanças na sua tireoide. Lembra que eu falei para vocês? Por isso que você tem que mensurar e, junto com o seu profissional de saúde, verificar a necessidade do uso ou não dos sistemas fluoretados através de água, através de dentifrícios e através de aplicações tópicas de flúor dentro do consultório. Olha isso. 100 ppm, você pode ter retardo no crescimento. Por isso que nos bebês, nas crianças pequenas que ainda não aprenderam a cuspir até 5, 6 anos, você preferencialmente evite de utilizar o flúor. 125 ppm. Na água ou no ar, uso contínuo durante anos, você pode ter alterações renais. Você pode comprometer o seu rim. Olha só como a utilização de forma inteligente, orientada, é importante para saber se a utilização do flúor ele vai ser vilão ou ele vai ser mocinho. Lembre-se sempre que tudo depende da dose. Fica aqui para vocês nossos agradecimentos e sigam-nos aqui no nosso canal do YouTube. Deixe o seu like aqui, deixe o seu joinha aqui, né? E seus comentários também. Por quê? Podemos estar postando cada vez mais conteúdos com informação, com credibilidade e com conhecimento e sabedoria para que você possa tomar as melhores decisões no seu
tratamento, na sua saúde, no seu cuidado dia a dia, ok? Beijo a todos e vamos lá!